Sabe aquela sensação, aquele frio na barriga só de pensar em compartilhar a fé? Pois é, para muita gente bate um medo, uma sensação de isso não é para mim. Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. A ideia é justamente transformar esse receio em confiança, em prontidão. Então, a grande pergunta é essa, né? Será que para compartilhar a fé precisa ser um especialista? Alguém com um dom especial para falar, super eloquente? Ou será que existe um caminho para todo mundo se sentir preparado para isso? É essa a questão que a gente vai tentar responder aqui. Olha, e a resposta que a gente encontra na nossa análise é daquelas que mudam o jogo. A eficácia de verdade não tem a ver com nascer com um dom para oratória, sabe? Não. A chave está num preparo. Um preparo que tem várias facetas, que é bem completo. É isso que, no fim das contas, constrói uma confiança de verdade. Certo. E como é que a gente constrói essa base sólida de confiança? Bom, a gente vai ver que tudo se apoia em 4 pilares, 4 áreas de preparação que são fundamentais. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Então, o nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, o fundamento espiritual. Depois, a dependência divina. Aí, a gente passa pelo domínio da palavra e, por fim, pela lapidação do caráter. É importante ver que cada um desses pontos se conecta, tá? Juntos, eles formam um preparo completo. Vamos começar com o primeiro pilar, que é algo bem pessoal. Pensa bem, para a gente falar de algo com segurança, a gente precisa ter certeza daquilo primeiro, né? Então tudo começa com uma convicção firme na nossa própria experiência. É esse o ponto de partida que traz autenticidade e, claro, passa confiança para quem está ouvindo. E olha que analogia fantástica essa. A preparação espiritual não é só uma coisa para dentro, sabe? Ela tem um efeito lá fora. A oração é tipo o trabalho de bastidores. Aquela força que a gente não vê, mas que é absolutamente crucial, preparando o coração de quem vai ouvir, antes mesmo da gente abrir a boca. Agora, o segundo pilar, e esse aqui, olha, tira um peso gigantesco das costas de qualquer um. Sabe por quê? Porque a responsabilidade de convencer alguém simplesmente não é nossa. A análise deixa isso muito claro. Esse convencimento é uma obra divina, sobrenatural. O nosso papel, então, muda completamente. A gente se torna um canal, um instrumento, sabe, disponível para essa ação. Ok, pilar número 3. Aqui a gente entra na parte, digamos, da preparação intelectual. Mas calma, a boa notícia é que não se trata de ter resposta para tudo, de ser um teólogo de plantão. Não. O objetivo é ter um domínio sólido da Bíblia para conseguir esclarecer as dúvidas mais comuns e, claro, para apresentar a mensagem principal de um jeito claro e seguro. E chegamos ao quarto e último pilar, o caráter. E aqui a gente entende uma coisa fundamental. O como a gente fala é tão importante quanto o que a gente fala. É uma mudança de foco total. Em vez de debates agressivos, o foco é no amor genuíno. Em vez de discussões que não levam a lugar nenhum, o foco é na paciência, na cortesia. No fim das contas, o nosso caráter é o grande megafone da mensagem que a gente carrega. Beleza, então a gente já tem essa base, esses 4 pilares. Agora é hora de sair da teoria e ir para a ação. Como é que a gente transforma toda essa preparação em um envolvimento real no dia a dia? E aqui vem um ponto que é crucial. A ideia é que evangelismo não é uma tarefa que a gente delega, que a gente terceiriza para os especialistas. Não, é uma responsabilidade de cada um para ser vivida na vida diária. É algo para ser integrado na nossa rotina em todos os lugares que a gente frequenta. Mas por onde começar? E a resposta é mais simples do que parece, nos nossos círculos mais naturais. Família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. O segredo não é forçar nada, mas sim desenvolver uma sensibilidade, sabe? Ficar de olho nas portas que se abrem naturalmente nas conversas do dia a dia com as pessoas que já estão ao nosso redor. E qual é a ferramenta mais poderosa que a gente tem nas mãos? O nosso testemunho pessoal. Por que ele é tão forte? Primeiro, porque uma história de transformação é algo pessoal, é autêntico. É muito difícil alguém refutar a sua própria história, certo? E, talvez o mais importante, cria uma ponte de identificação na hora, uma conexão humana de verdade. Ok, mas e a timidez? E o medo de ser rejeitado? Sim, isso é super real, a gente sabe. Mas a dica aqui é muito clara. O jeito de superar isso é agindo, é colocar em prática. É a ação constante, a prática, que vai, aos pouquinhos, transformando aquele estranhamento em algo natural e a hesitação em fluidez. Só que a jornada não termina na primeira conversa, né? Muito pelo contrário. Um envolvimento de verdade pede um compromisso com o que vem depois, um olhar de longo prazo.
E esse cuidado contínuo tem basicamente 3 etapas. Tudo começa com o compartilhar da mensagem, claro, mas não para por aí. Depois vem o acompanhamento, o suporte 1 a 1 e, por fim, ajudar na integração e no crescimento, ou seja, na inserção em uma igreja, apoiando o desenvolvimento espiritual da pessoa. É um processo do início ao fim. E com isso, a gente meio que fecha o ciclo. O grande objetivo é esse: pegar aquela base de preparação, aqueles 4 pilares, e juntar com uma vida de ação, de envolvimento autêntico. É sair da ideia de que evangelizar é um evento isolado e passar a ver isso como um estilo de vida, genuíno e totalmente integrado. Então, para a gente terminar, fica essa reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, a pergunta se torna muito pessoal. Aí, no nosso dia a dia, nos nossos círculos de amizade, de trabalho, de família, qual porta aberta será que está só esperando para a gente notar?